Seja bem-vindo ao Super Quiz Bíblico. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Obrigado! Agora, vamos ao quiz. Primeira pergunta. Sobre a identidade do cristão e sua preparação para a vinda de Cristo, podemos dizer que: alternativa A, não desempenha um papel importante para a volta de Cristo. Alternativa B, é independente de nossas ações, sejam coletivas ou individuais. Alternativa C, está ligada a uma relação pessoal com Deus e aperfeiçoamento constante. Alternativa D, é definida exclusivamente pelo pertencimento a uma religião. Você tem 10 segundos. Vamos lá! Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é: alternativa C, está ligada a uma relação pessoal com Deus e aperfeiçoamento constante. Segunda pergunta. De acordo com Mateus 25:13, qual é a principal lição que Jesus ensina na parábola das 10 virgens? Alternativa A, que a fé é a única coisa necessária para a salvação. Alternativa B, que devemos estar preparados para a segunda vinda de Jesus. Alternativa C, que a riqueza material é a chave para a vida eterna. Alternativa D, que devemos ignorar o retorno de Jesus e viver despreocupados. Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é: alternativa B, que devemos estar preparados para a segunda vinda de Jesus. Terceira pergunta. Qual é o apelo final do texto em relação ao segundo advento? Alternativa A, ignorar a mensagem do segundo advento. Alternativa B, abandonar a fé cristã devido à cultura materialista. Alternativa C, ajudar a todos a orientar suas vidas para a realidade iminente do retorno de Jesus. Alternativa D, desviar a atenção das preocupações espirituais que existem em nossa vida. Você tem 10 segundos. Vamos lá! Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é: alternativa C, ajudar a todos a orientar suas vidas para a realidade iminente do retorno de Jesus. Quarta pergunta. Como a compreensão dos sinais do fim, bem como as lições das parábolas de Jesus, podem ser aplicados hoje? Alternativa A, apenas para fins acadêmicos, sem relevância na vida contemporânea. Alternativa B, para prever datas específicas para a segunda vinda de Cristo. Alternativa C, para inspirar a busca espiritual e a preparação para eventos do futuro. Alternativa D, para justificar a ignorância dos eventos mundiais e ignorar questões espirituais. Você tem 10 segundos. Vamos lá! Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é: alternativa C, para inspirar a busca espiritual e a preparação para eventos do futuro. Quinta pergunta. Como as pessoas podem se sentir úteis no serviço de Deus, mesmo sendo imperfeitas e pecadoras? Alternativa A, acreditando que a perfeição é um requisito para ser usado por Deus. Alternativa B, crendo que Deus usa os imperfeitos e que capacita os que confiam nele. Alternativa C, evitando qualquer serviço religioso para evitar a justiça sobre os erros. Alternativa D, afirmando de que a imperfeição é um obstáculo para servir a Deus. Você tem 10 segundos. Vamos lá! Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é: alternativa B, crendo que Deus usa os imperfeitos e que capacita os que confiam nele. Sexta pergunta. Qual é o significado da meia-noite na parábola das 10 virgens? Alternativa A, representa o momento exato do retorno de Jesus. Alternativa B, a escuridão dos últimos dias e a importância da preparação. Alternativa C, indica o início da festa de casamento. Alternativa D, refere-se ao momento em que as virgens tolas acordaram. Você tem 10 segundos. Vamos lá! Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é: alternativa B, a escuridão dos últimos dias e a importância da preparação. Sétima pergunta.
Na parábola das 10 virgens, como as virgens sábias nos ensinam sobre a preparação espiritual. Alternativa A, que é suficiente depender dos outros para nossa preparação. Alternativa B, que não devemos nos preocupar, já que outros podem nos ajudar. Alternativa C, que devemos ter nossa própria relação com Deus e vigiar. Alternativa D, que podemos nos preparar apenas em momentos de crise. Você tem 10 segundos. Vamos lá! Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é: alternativa C, que devemos ter nossa própria relação com Deus e vigiar. Oitava pergunta. Qual é a lição que podemos extrair da atitude das virgens tolas, que pediram óleo emprestado, e como evitar esta situação? Alternativa: devemos sempre depender dos outros para buscar a Deus. Alternativa B: precisamos vigiar continuamente para não sermos surpreendidos. Alternativa C: devemos sempre pedir emprestado, afetando a vida alheia. Alternativa D: devemos esperar até o último momento e curtir a vida. Você tem 10 segundos. Vamos lá! Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é: alternativa B, precisamos vigiar continuamente para não sermos surpreendidos. Nona pergunta. Assim como as tolas foram surpreendidas com a chegada do noivo, como podemos cometer o mesmo erro? Alternativa A, acreditando que sempre haverá tempo suficiente e alguém para nos ajudar. Alternativa B, dependendo da fé e sendo vigilantes a todo instante. Alternativa C, estudando as Escrituras e buscando proximidade com Deus. Alternativa D, estimulando outros a se prepararem para este dia. Você tem 10 segundos. Vamos lá! Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é: alternativa A, acreditando que sempre haverá tempo suficiente e alguém para nos ajudar. 10ª pergunta. O que podemos extrair da necessidade das virgens guardarem seu próprio óleo em vez de compartilhá-lo? Alternativa A, que a vida religiosa em comunidade é suficiente para salvar. Alternativa B, que uma pessoa pode orar por outra, mesmo estando morta. Alternativa C, que a salvação é pessoal, cada um prestando contas a Deus. Alternativa D, que a salvação é garantida e não é necessário se preocupar. Você tem 10 segundos. Vamos lá! Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é: alternativa C, que a salvação é pessoal, cada um prestando contas a Deus. 11ª pergunta. De que maneiras podemos colaborar com o Espírito Santo para que ele nos faça sábios? Alternativa A, ignorando orientações de Deus e confiando nos outros. Alternativa B, deixando que o Espírito Santo faça tudo em nosso lugar. Alternativa C, buscando em oração, estudo da palavra e obediência à sua direção. Alternativa D, resolvendo tudo sozinhos, pois o Espírito Santo é uma lenda. Você tem 10 segundos. Vamos lá! Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é: alternativa C, buscando em oração, estudo da palavra e obediência à sua direção. 12ª pergunta. Qual é a importância do óleo do Espírito Santo na preparação da igreja para a vinda de Jesus? Alternativa A, é apenas uma metáfora sem importância real. Alternativa B, não desempenha nenhum papel na preparação da igreja. Alternativa C, é essencial para moldar o caráter e nos manter preparados. Alternativa D, é usado apenas para fins cerimoniais e não tem relevância espiritual. Você tem 10 segundos. Vamos lá! Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é: alternativa C, é essencial para moldar o caráter e nos manter preparados. 13ª pergunta. Que lição podemos extrair da parábola das 10 virgens em relação à importância da vigilância para a volta de Cristo? Alternativa A, é opcional e não afeta a preparação. Alternativa B, é importante apenas para os líderes da igreja, não para os demais. Alternativa C, é crucial para que todos estejam prontos para a vinda de Jesus.
Alternativa D. Não desempenha um papel significativo na preparação da igreja. Você tem 10 segundos. Vamos lá! Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é: alternativa C. É crucial para que todos estejam prontos para a vinda de Jesus. 14ª pergunta. Que outras histórias ou passagens revelam algo semelhante entre os sábios e tolos na igreja? Alternativa A. A parábola da multiplicação dos pães. Alternativa B. O milagre do tanque de Betesda. Alternativa C. A parábola do joio e do trigo. Alternativa D. A história de Davi e Golias. Você tem 10 segundos. Vamos lá! Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é: alternativa C. A parábola do joio e do trigo. 15ª pergunta. Ainda existe uma forma de podermos nos abastecer com o óleo do Espírito e participar da festa com o noivo? Alternativa A. Não existe, pois o Espírito Santo já se retirou. Alternativa B. Sim, vivendo uma vida guiada por Cristo. Alternativa C. É possível somente para os judeus. Alternativa D. Apenas para os que vão à igreja. Você tem 10 segundos. Vamos lá! Opa! Seu tempo acabou. A resposta certa é: alternativa B. Sim, vivendo uma vida guiada por Cristo. Obrigado por assistir. Veja os outros quiz no nosso canal. Volte sempre!